y sé muy bienvenido a la segunda clase del evento Desafío del Español. Esta es una serie de clases en línea y gratuitas en donde te voy a mostrar cuál es el mejor método para aprender español dentro de poco tiempo, de una manera sencilla y que funciona para cualquier persona. Ahora en la segunda clase vas a aprender cuáles son los 4 pasos fundamentales para ganar confianza para hablar en español y ao transformas tu día a día en una herramienta potente para ayudarte a aprender naturalmente el español. Muy bueno, ¿verdad? Bom, e agora eu vou falar em português para que todos possam me entender muito bem. Então, se ainda não viu a primeira aula, eu sugiro que tu vais lá assistir e depois voltes aqui para a segunda aula. Na primeira aula, eu mostrei porque o espanhol é o caminho mais rápido para aprender um segundo idioma. E ainda tem várias dicas de vocabulários e falsos cognatos. É muito importante que assistas às aulas e que tu baixes os materiais, pois isso fará total diferença para teu aprendizado e para que no final da semana do espanhol tu consigas dar continuidade. Além disso, essas aulas estarão liberadas somente pelos próximos dias, então não deixe para depois, pois em breve elas sairão do ar, ok? Bom, e agora eu gostaria de agradecer as pessoas que estão participando e deixando seus comentários nas aulas do evento Desafio do Espanhol. Meu muito obrigado! É incrível ver essa comunidade de pessoas se unindo para aprender de verdade o espanhol, pois sabem que o portunhol não é o suficiente, seja para viagens, intercâmbios, para concursos ou mercado de trabalho. E hoje, então, nessa segunda aula, eu vou mostrar quais são os 4 passos fundamentais para aprender espanhol de um jeito simples, prático e, o melhor de tudo, que funciona. Na próxima aula, a aula 3, que entra no ar amanhã, na quarta-feira, nós vamos ter uma aula prática, onde eu aplico esse método que eu vou te mostrar aqui hoje. Ah, e por falar em lembrar, lembra-te que embaixo deste vídeo tem um botão para tu clicares e baixares o material desta aula. E também tem uma pesquisa para tu responderes. É bem rápido e simples. É importante que tu respondas para me ajudar a entender quais são as tuas maiores dúvidas na aprendizagem do espanhol e ainda poder concorrer a ter aulas comigo de forma individual. Agora, então, te concentra aqui, fecha as distrações, pega o teu papel e caneta e fica comigo até o final da aula. Essa é uma aula muito importante, pois é a base para aprender um idioma. Para iniciar nossa aula, eu gostaria de propor um teste. Eu vou dizer uma frase em espanhol e o teu objetivo é tentar traduzir para o português e ver se tu conseguirias entender caso alguém estivesse dizendo para ti. Ah, uma dica. A frase a qual eu vou dizer é de uma situação que pode acontecer em qualquer viagem. E a frase é: Pedí al camarero una ensalada de pollo con berro, lechuga, remolacha e zanahoria. Estava muito exquisita. Agora eu vou dar alguns segundos para tu pensares e traduzires. E aí, conseguiste entender a frase? Ou ainda você conseguiria dizer isso para um nativo? Se tu não conseguiste, não te preocupa. Tu vais sair desta aula sabendo do que estão falando e ainda conseguirás pronunciar cada palavra corretamente. Então agora eu vou explicar quais são os 4 passos para aprender espanhol e eu vou usar essa frase de exemplo para você ver como é possível e simples de aplicar esse método. Vamos lá? O primeiro passo é entender as principais diferenças na pronúncia entre o espanhol e o português. Como você já sabe, algumas palavras do espanhol e do português são parecidas, pois têm a mesma origem. E é exatamente por isso que um brasileiro que nunca teve aulas de espanhol consegue pegar um texto e compreender parte dele. Mas eu preciso chamar a atenção para 2 aspectos. O primeiro são os falsos cognatos. Eu vou explicar mais sobre isso na aula 4, mas eu já adianto que falsos cognatos são palavras que são parecidas, mas possuem significados diferentes no português e no espanhol. E o segundo aspecto, e o mais importante, é a pronúncia. O espanhol e o português possuem grande diferença na sua pronúncia. A maior parte dos brasileiros não estão atentos para isso e, por isso, quando vão se comunicar com alguém, simplesmente não conseguem e acabam travando. Mas pode ficar tranquilo, pois não precisas dominar cada detalhe de cada palavra da língua espanhola. O que tu precisa é dominar a pronúncia de cada letra do alfabeto espanhol, e assim tu conseguirás pronunciar qualquer palavra, mesmo que tu nunca as tenhas vistos antes. Vamos ver isto com um exemplo que eu dei no início da aula. Eu separei algumas letras com pronúncias diferentes do português. A primeira delas é o B, que tem estava, que significa estava. Mas a pronúncia do B em espanhol é um pouco diferente da pronúncia em português. No espanhol, a letra B geralmente é pronunciada com menor pressão labial, parecendo um intermediário entre o V e o B.
Mas cada país tem o seu jeito de pronunciar, podendo ser mais puxado para esse jeito, ou mais puxado para um B, ou um V. Eu vou falar 2 vezes a palavra e repete depois de mim para praticar. Vamos lá? Estava, estava, estava. E agora vamos treinar com outras palavras que levam a mesma letra. Então repete lá. Boca, boca, boca. Abogado, abogado, abogado. Muy bien. A próxima letra, que possui uma pronúncia diferente do português, é o R, que está presente nas palavras como remolacha, que é beterraba, zanahoria, que é cenoura, camarero, que é garçom, como no português. Para pronunciar o R, há mais de um som para essa letra e a pronúncia irá variar de acordo com qual posição o R está na palavra. Quando o R está no início da palavra, ou quando há um R duplo no meio da palavra, ele deverá ser pronunciado forte, como alguns gaúchos pronunciam, e a língua vibra no céu da boca, mais para perto dos dentes. E muito cuidado aqui, diferentemente do português, o R no espanhol, no início das palavras, não tem um som suave e sem vibrar. Esse som suave no espanhol é feito, por exemplo, pela letra J. Por isso, certo, é remolacha, vibrando R, e não remolacha, sem vibrar como no português. Já quando estiver no meio ou final da palavra, possuirá um som fraco, igual ao pronunciarmos carinho em português. Então vamos praticar com as 3 palavras que eu separei da nossa frase, por exemplo. Primeiro R forte. Remolacha, remolacha, remolacha. E agora com R fraco. Repete lá. Zanahoria, zanahoria, zanahoria. Camarero, camarero, camarero. E agora eu separei 2 dígrafos que aparecem na frase de teste. Os dígrafos são composições de 2 letras que emitem o mesmo som. O primeiro dígrafo é o ed ou doble L, que temos em pollo. A pronúncia é a mesma da letra Y, porém ainda há lugares onde tu poderás ouvir um som parecido com o nosso LH, como em regiões da Espanha. Existem 4 pronúncias mais comuns do doble L, que é o Y, e eu vou citá-las usando o exemplo de pollo. Tu poderás escutar pollo, pollo, pollo ou pocho, dependendo da região ou do país onde tu estiveres. Eu vou utilizar de uma das pronúncias mais comuns, que é para tu repetires frangos em espanhol, para praticar. Então repete. Pollo, pollo, pollo. E na frase também aparece o dígrafo TCH, que é o CH em lechuga, que significa alface, e remolacha, que significa beterraba. Como disse anteriormente, o dígrafo TCH se pronuncia com um tom mais seco, como o TCH do tchau em português. Importante ressaltar que, como em espanhol, o CH já tem som de CH, não é necessário colocar o T, apenas o CH. Então repete as palavras. Lechuga, 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 remolacha, remolacha, remolacha. Então, resumindo o primeiro passo, o espanhol é um idioma fonético e da mesma forma com que as palavras são escritas, elas são pronunciadas. Por isso, tu precisas aprender e dominar a pronúncia de cada letra do alfabeto. Pois, quando você ver uma palavra, mesmo que seja pela primeira vez, tu conseguirás pronunciá-la. E assim entramos no segundo passo, fundamental, dominar o vocabulário das principais situações. No início, para aprender a falar espanhol, tu não precisas estudar tudo nos mínimos detalhes gramaticais. Não precisa ficar decorando todas as regras gramaticais, nem ficar se preocupando sobre como cada palavra deve ser formada. Mas o que precisa fazer é focar em aprender o vocabulário, diálogos e expressões das principais situações. Se tu vais viajar, por exemplo, foque em aprender o vocabulário de situações como aeroporto, compras, lazer e restaurante. Assim, dominará 90% do que tu precisa para saber para viajar tranquilamente. Como teste aqui da aula, que se refere a uma situação de um restaurante, eu separei algumas palavras que são do vocabulário de um restaurante.
E eu vou te mostrar o que significam. Como, por exemplo, berro, que significa agrião, camarero, que significa garçom, ensalada, que significa salada, lechuga, que significa alface, remolacha, que significa beterraba, zanahoria, que significa cenoura, e também tem a palavra exquisito, que foi usada no feminino na sua frase exemplo, que é um falso cognato, significa delicioso, requintado. Temos mais algumas palavras que você precisa saber quando for ao restaurante. Pescado, 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 estofado, 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 helado, 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 pasta, 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 cerveza, cerveza, cerveza. Portanto, apenas sabendo o significado e a pronúncia dessas palavras, você já consegue se virar em um restaurante fora do país e evita ficar perdido sem saber o que pedir ou sem entender o garçom. Então, resumindo o segundo passo, você precisa entender e dominar o vocabulário das principais situações em espanhol. E agora, vamos para o passo número 3, treinar o ouvido para entender o que os nativos dizem. Então, depois que você viu que é preciso entender as diferenças nas pronúncias e aprender o vocabulário das principais situações, agora é o momento de dar continuidade e avançar nas habilidades de compreensão em espanhol. Isso porque é mais importante ouvir do que falar bem. Se você já viajou, sabe que quando quer pedir algo, mesmo não sabendo exatamente como falar aquela palavra, você faz gestos, fala devagar e as pessoas conseguem entender. Porém, se não consegues entender o que o nativo diz, não vai conseguir se comunicar, pois não irá saber o que eles estão dizendo. E se você viajou para um país que fala espanhol, ou mesmo já viu séries ou vídeos em espanhol, sabes que eles falam bem rápido. Então é necessário treinar seu ouvido para entender bem. Vamos ao teste? Antes da minha explicação aqui na aula, se alguém chegasse em você e dissesse: pedí al camarero una ensalada de pollo con lechuga, remolacha e zanahoria. Estava muito exquisita. Será que você conseguiria entender bem? E é exatamente por isso que é mais importante ouvir do que falar bem. Portanto, deves treinar para entender o que as pessoas dizem. E como podes fazer isso? Basta passar um tempo tendo contato com os idiomas, escutando, aprendendo como as palavras são pronunciadas e pegando o jeito de como o espanhol é falado. E para isso, podes fazer pequenas coisas desde mudar o idioma do teu celular para o espanhol, escutar músicas, podcasts, rádios em espanhol, enquanto você arruma a casa, enquanto diriges, enquanto está malhando. E no seu tempo livre, pode assistir um filme ou série onde podes colocar o áudio ou até mesmo as legendas em espanhol. E já reparou como o espanhol cresceu e está aumentando a sua inserção nos últimos tempos? Nas rádios, nas novelas, as músicas em espanhol estão bombando, o que facilita muito nossa imersão no idioma. Eu, por exemplo, além do português e o espanhol, eu estudo inglês. E para aprender, eu iniciei dessa mesma forma, escutando e familiarizando com a maneira que o idioma é pronunciado. Nas primeiras vezes, pode até parecer que não faz sentido, mas eu te garanto que quanto mais contato tiveres com o espanhol, mais as palavras se tornarão familiares e logo ali o seu progresso. E aqui eu te dou outra dica: divirta-se. É importante se divertir, ter consistência nos estudos e não se preocupar, pois tudo tem seu processo de aprendizado. Mas é claro que pode acelerar e ter resultados mais efetivos, e é exatamente o que estou te mostrando durante essa semana. Então, resumindo o terceiro passo, treine o ouvido para entender o que os nativos dizem. E por fim, o quarto passo é repetir o que você já aprendeu. Já passou por uma situação onde estudou algo e quando precisou falar, não conseguiu porque tinha esquecido como era? Isso aconteceu porque você não usou nenhum método para repetir e gravar as informações estudadas. Por isso, é importante repetir e rever aquilo que você aprendeu para fixar o aprendizado e repetir quando precisa. Vou repetir a frase do exemplo mais algumas vezes e tu vais ver como ficará mais fácil de compreender. Não esqueça de repetir depois de mim. Pedí al camarero una ensalada de pollo con lechuga, remolacha y zanahoria.
Pedí al camarero una ensalada de pollo con lechuga, remolacha y zanahoria. Pedí al camarero una ensalada de pollo con lechuga, remolacha y zanahoria. Estava muy exquisita. Estava muito exquisita. Então, agora pode perceber que ficou muito mais fácil de compreender do que quando escutou pela primeira vez. Da mesma forma, é para quem está estudando um novo idioma. Precisa repetir várias vezes aquilo que aprendestes e a melhor maneira é você ter um material escrito junto com o áudio para poder ler e escutar quantas vezes precisar até fixar tudo. Por isso, na aula 3, onde vamos estudar um diálogo bem interessante em espanhol, eu vou disponibilizar um áudio em MP3 juntamente com um material em PDF para você poder baixar, estudar, ler e ouvir quantas vezes precisar. Vai ser bem legal, não perca a aula 3. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Passando para avisar que quando pedirem, enviarem um formulário para você receber seu certificado. Qual é a chave do certificado da aula 2? Fundamentos, ok? Escreva fundamentos. E não esqueça de responder pesquisas que estão lá nos grupos de WhatsApp para concorrer a um sorteio de 3 aulas gratuitas comigo. É isso. Vamos continuar na aula? Então, os 4 passos são: entender as principais diferenças na pronúncia entre espanhol e português, dominar o vocabulário das principais situações, treinar o ouvido para entender o que os nativos dizem e repetir o que você aprendeu. Então, com os 4 passos que você viu nessa aula, é possível aprender muito mais rápido, ganhar confiança e dominar vários assuntos em espanhol em pouco tempo, sem que precise decorar todos os detalhes gramaticais e perder tempo com aquilo que não funciona. Já pensou se tivesse todo esse método pronto e organizado para você com tudo aquilo que precisa para entender a falar em espanhol, com qualquer pessoa em qualquer situação? Foi exatamente isso que eu criei. Eu reuni todos esses passos com as melhores dicas de pronúncia, vocabulário, comunicação em um curso 100% online. E se você quer aprender de verdade e avançar definitivamente de nível e se livrar do portunhol, na aula 5, que entra no ar na segunda, eu vou abrir as matrículas para o meu curso de espanhol, o método Hola Español. Lá eu vou te mostrar todas as informações necessárias para você realizar sua matrícula, combinado? Agora, entre no link da descrição para baixar o material dessa aula e responder minha pesquisa. É super rápido e simples de responder. E aí, respondendo, você me ajuda muito. E ainda concorre a um sorteio para ganhar 3 meses de aulas gratuitas. Posso contar contigo? E lembrando que na sexta-feira entra no ar a aula 3 do espanhol desse ano não passa. E será uma aula super completa, onde eu vou te mostrar o método Hola Español na prática. E além do material da aula em PDF, vai ter o áudio em MP3 para treinar sua pronúncia e o diálogo que vou ensinar na aula. E não esqueça de deixar um comentário dizendo qual foi seu passo favorito. E seu comentário é muito importante para mim. Pois assim, vou saber o que estás achando. Espero o seu comentário e até a próxima aula. Adeus!